internauta, tudo bem? Eu sou o Heitor Ornelas, editor de esportes de A Tribuna. Estou aqui para mais um bate-papo sobre futebol com vocês. Hoje estou na companhia do Alexandre Fernandes, editor de esportes do Expresso Popular. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Heitor? Vamos lá. Bom, aproveitando para dizer que se você quiser participar, mandar pergunta, recado, fica à vontade. E vamos abordar aqui alguns dos destaques de hoje do mundo do futebol, Alexandre. E tenho certeza que o principal é essa notícia sobre o Neymar. O Neymar, que teve a prisão pedida pela Justiça Espanhola, 2 anos de prisão, mais uma multa de 10 milhões de euros, por conta de toda aquela transação polêmica do Santos com o Barcelona. Você acredita que ele vai ser preso? Vamos separar a questão por partes e vamos na primeira ali. Eu acho que preso ele não vai ser, né? Não. Normalmente, nesses casos, existe uma multa milionária. Mesmo havendo essa discrepância em relação ao que um pede, o outro, no caso a promotoria pede 2 anos e a DIS, ex-parceira do Santos, ex-detentora dos direitos do Neymar, pede 5 anos. Mas mesmo nesses casos, essa pena ela é revertida para uma multa milionária. É meio difícil a gente até falar porque a gente não tem embasamento jurídico suficiente para saber quem está certo, para poder formular uma opinião, mas preso ele não vai, né? Mas isso aí pode trazer consequências graves, acho que mais para os clubes, né? No caso para o Barcelona, no caso do jogador, né, vai doer bastante no bolso. O Sandro Rosell, hoje presidente do Barcelona, também teve a prisão pedida, não foi? Isso, eu acho que o Bartomeu, né, o atual, e o Sandro Rosell, que foi o presidente da época da negociação. Exatamente, do Santos para o Barcelona. O Neymar, que dentro de alguns instantes ele deve estar entrando em campo para jogar pelo Barcelona, né, contra o Celtic, lá na Escócia, pela Liga dos Campeões. Você acha que isso vai interferir no desempenho dele ou já são tantas demandas judiciais que acho que ele já não se abala mais? Ele tem demonstrado, pelo menos assim, nesse segundo semestre, eu acho que ele tem demonstrado que sabe separar bem as coisas, né? As coisas começaram a dar certo para ele na seleção brasileira, depois da chegada do Tite. No Barcelona, fica fácil ali para ele, tá muito bem entrosado ali com o Messi, com o Luis Soares, então eu acho que ele está sabendo lidar aí com essa situação, sabendo separar as coisas e jogando bem. Bom, Alexandre, e agora saindo do futebol internacional, vindo aqui para o Brasil, hoje começa a decisão da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro recebe o Grêmio no Mineirão e o jogo de volta na quarta-feira que vem, lá na Arena do Grêmio. O que você está prevendo para esse jogo de hoje? Olha, o Atlético, ele tem alguns problemas, né? Fábio Santos é dúvida, não sabemos se vai jogar. O Luan já não vai jogar mesmo. O Marcelo Oliveira, o técnico, está estudando algumas opções. Existe até a possibilidade do Marcos Rocha ser improvisado. O problema todo do Atlético é que ele leva muito gol. Isso a gente vê bastante no Campeonato Brasileiro, é um time que leva muitos gols, e na Copa do Brasil é um erro imperdoável. Então, acho que se o Atlético conseguir resolver o problema dele na defesa, já é meio caminho andado, e aí com a pressão da torcida, tudo é capaz que o Atlético tenha um bom resultado. Eu concordo com você, ainda que nessa fase final não tenha mais o critério do gol fora de casa, né? Quer dizer, não adianta, se o Atlético ganhar de 2-1 hoje, se o Grêmio ganhar de 1-0, o Grêmio não é campeão, por ter marcado o gol fora de casa, aí a decisão vai para os pênaltis. Mas eu acho que isso, sem dúvida, nessas Copas, que você joga um dentro e um fora, um time que leva muito gol, ele está em desvantagem. Exato. E é lógico que é um duelo muito difícil, são 2 times muito bons, mas eu apostaria no Grêmio. Eu acho que o Renato Gaúcho, ele conseguiu reacender a chama do Grêmio dos melhores momentos do Roger. Exato. O Grêmio é um time que não tem... O Atlético tem um time com jogadores de muito mais nome, mas o Grêmio ele tem um conjunto melhor. Eu gosto do estilo de jogo do Grêmio, de toque rápido, de aproximação, e por isso, e pelo fato do segundo jogo ser em Porto Alegre, eu acredito que o Grêmio leva alguma vantagem. Mas assim, é lógico que o Grêmio também tem que voltar vivo para Porto Alegre, né? Sim. Ele não pode chegar hoje e tomar de 3-0, alguma coisa assim, porque aí fica mais difícil. Exatamente.
Alexandre, e a Chapecoense? A Chapecoense hoje busca a vaga na final da Copa Sul-Americana. Ela empatou o primeiro jogo na Argentina com o São Lourenço, né, 1-1, e agora joga em Chapecó buscando aí um feito inédito na trajetória dela, talvez buscando a classificação para aquela que seria a maior disputa da vida dela. O que você acha da Chapecoense? Olha, tem uma boa chance, né? O próprio São Lourenço não vem fazendo também uma Copa Sul-Americana assim espetacular. O São Lourenço, na fase passada, teve uma certa dificuldade ali para passar pelo Palestino, né? Aquele time do Chile que eliminou o Flamengo nas oitavas de final. Então, assim, a Chapecoense conseguiu uma boa vantagem. Na Arena Condá, o time costuma ser muito forte. Né, tem alguns jogadores que podem até ser contestados, mas que vem funcionando na Chapecoense. O próprio Kleber Santana, que é um líder da Chapecoense. Então eu acho assim que para a final a Chapecoense tem boas chances. Depois, aí a final é outra história, que na outra perna tem Atlético Nacional e Cerro Porteño, que são duas equipes de camisa, com história aí já no futebol sul-americano. Mas eu acho que para a final, acho que dá sim, acho que dá para a Chapecoense passar. O Atlético Nacional, que é o atual campeão da Libertadores, isso, né? Exatamente. É o meu favorito na outra perna da semifinal. Bom, Alexandre, agora vamos para o outro destaque aí do noticiário esportivo do dia, o São Paulo. O São Paulo, que na hora do almoço, mais ou menos, anunciou oficialmente a demissão do Ricardo Gomes e só se fala em Rogério Ceni. Já só se falava antes, né, com o Ricardo Gomes lá. Com a saída dele, só se fala em Rogério Ceni. Vamos também separar essa questão por partes. Ricardo Gomes, eu acho assim, os números mostram que a passagem dele pelo São Paulo, a segunda passagem dele pelo São Paulo, não foi boa. Eu acredito que assim, o time do São Paulo não é bom. Isso é evidente para todo mundo que acompanha. Por outro lado, o Ricardo Gomes, e isso atenua um pouco a culpa dele. Por outro lado, ele não me parecia capaz de tentar extrair algo mais desse time muito fraco. Sim. Você concorda? Eu concordo. Ele teve alguns brilhos, né? Teve uma sobrevida depois daqueles 4-0 em cima do Corinthians. Acho que até tem algum mérito por ter pensado alguns jogadores da base, né, que pelo menos, embora o São Paulo não chegue em alta nesse final de temporada, os jogadores da base, que vieram da base, não vão terminar o ano com a imagem arranhada, tipo o David Neres, né, o Luiz Araújo também teve algumas boas participações. Teve algumas boas apresentações. Então, existe algum mérito do Ricardo Gomes nisso, mas realmente é muito pouco. Tudo bem que pode até ter sido uma herança maldita do que o Bausa deixou, né, do que o Edgardo Bausa deixou, mas realmente acho que não era o momento ainda do Ricardo Gomes assumir. E a situação já estava ficando insustentável, né, porque Rogério Ceni rondando, vendo jogos do time sub-20, qualquer viagem que ele fazia já era notícia para acompanhar treinos na Europa. Ainda veio o Felipe Massa, se encontrou com o Rogério Ceni no Morumbi. Então, teve aqui, só te interrompendo, teve aquele episódio também que eu acho que ele foi no Atlético de Madrid, no Sevilha. Ele foi no Sevilha e deu entrevista para o site oficial do Sevilha, dizendo que estava se preparando para assumir o clube de coração dele. Pois é. Aqui ele não fala esse tipo de coisa, mas lá fora ele fala. Pois é, então assim, e o próprio Ricardo Gomes, é que o Ricardo Gomes foi muito elegante assim nas vezes em que ele respondeu a respeito desse assunto, mas ele mesmo já estava sendo bombardeado já pela imprensa a respeito do Rogério Ceni, então ficou ali uma situação insustentável, né? Como os resultados não apareceram, né? Não tinha como. Eu acho assim também, o que depõe mais contra o Ricardo Gomes não é nem tanto o trabalho dele no São Paulo, é a ascensão do Botafogo a partir da saída dele. Quer dizer, era o mesmo time, não chegou nem. O Botafogo ainda perdeu alguns jogadores lesionados, e a partir da saída dele o Botafogo foi lá para cima. O Botafogo hoje é o sexto colocado, quer dizer, se o campeonato terminasse hoje, o time conseguiu uma mais do que improvável classificação da Libertadores.
O Botafogo que voltou da Série B e tinha como principal missão esse ano não cair de novo. Exatamente. Quer dizer, foi só o Ricardo Gomes sair para o time disparar. Então, eu acho que isso também conta muito na avaliação do técnico. Também. Havia até uma tolerância ali, a gente percebia uma certa tolerância ali da torcida do Botafogo com relação ao Ricardo Gomes, porque eles mesmos viam que o time não era lá essas coisas. Mas quando você vê o Jair Ventura, né, justamente tirar o algo mais dos jogadores, coisa que o Ricardo Gomes não conseguiu nem no Botafogo, nem no São Paulo, fica difícil defender, né? Pois é. Bom, Alexandre, outro tópico interessante aí do dia é o Cuca. O Cuca que ontem deu uma entrevista também para a Gazeta dello Sport, né, um jornal italiano. Os brasileiros gostam de falar as verdades no exterior, né? Rogério Ceni, Cuca, e disse que pretende tirar o ano de 2017, quer dizer, tirar o ano não, em algum momento de 2017, que ele não disse qual, ele quer viajar para a Itália para acompanhar os treinadores italianos, ele gosta muito de alguns deles e quer acompanhar o trabalho deles de perto. Isso levanta a seguinte questão, quando que ele vai fazer isso? Pois é. E o Palmeiras, como fica? Você acredita na saída dele? Então, ele está dando a entender que a negociação não vai ser fácil. O Palmeiras vai trocar de presidente, o Paulo Nobre vai sair agora no final do ano. Eu esqueci agora o nome do candidato único à presidência. Maurício Gagliotti? Eu acho que é. No próximo programa a gente confirma, mas exato, acho que é Maurício Gagliotti. Então é estranho, né? Tudo bem que o Cuca, você vê, né? Realmente, parece que os técnicos deixam para falar as verdades lá fora, porque aqui o Cuca até então disse, olha, enquanto o Campeonato Brasileiro não terminar, a gente não fala desse assunto, e enquanto lá na Itália ele já fala sobre planos para a próxima temporada, planos pessoais, né? Creio eu, mas fica essa situação dúbia, né? Eu acho que a única coisa que ele indica por enquanto é que não vai ser fácil, segurá-lo no primeiro momento. Vai ter uma negociação, a gente não sabe até que ponto a China vai vir para trazê-lo. O que eu acho até estranho, né? Porque do modo como ele saiu da China, ele foi suspenso, estava suspenso por não sei quantos meses, e aí fez de tudo para voltar para o Brasil, porque ele ficaria aquele tempo todo inativo. E agora, enfim, fala-se em voltar, né? É muito estranho. Ele teria uma proposta milionária e mesmo o Palmeiras sendo o time mais capitalizado do Brasil, vamos dizer assim, seria difícil competir com o mercado chinês e seus salários astronômicos, né? Exatamente. Bom, vamos agora partir para o Santos. O Santos que no domingo joga contra o Flamengo no Maracanã. O Santos treinou hoje, quem deu entrevista hoje foi o Lucas Lima. O Lucas Lima comentou que dói nele ver o Palmeiras campeão, porque na avaliação dele o futebol do Santos é muito mais bonito e se alguém merecia ser campeão, vamos dizer assim, seria o Santos. Você concorda com isso, Alexandre? Eu concordo em partes, assim, é verdade, eu sou um defensor do futebol do Santos. Eu acho que o futebol do Santos, embora tenha caído também, mas nesse segundo turno não seja o futebol do primeiro turno e do começo do ano, ainda é o futebol mais bem jogado. Só que assim, o Santos perdeu pontos tão bobos aqui, principalmente na Vila, que fica difícil defender qualquer futebol vistoso, você não acha? Ah, sim. Foram vários jogos. Figueirense. Exato. E não só os pontos que o Santos perdeu, na Vila, né? Houve outras ocasiões. Bom, tudo bem, vai. O gol do Cruzeiro foi impedido, tudo bem, mas enfim, foi um gol no final da partida, sim, assim como já tinha tomado em outras ocasiões, sim, como o Figueirense em Florianópolis, Atlético do Paraná, lá, né, pontos que o Santos foi perdendo lá no início do campeonato e que estão fazendo falta. Então, realmente, o Santos joga um futebol bonito, aquela coisa para frente, contra-ataques rápidos, lógico, mas realmente o Santos sofreu muito. Eu acho que o sistema defensivo sofreu muito, até por causa de lesões, né? Você vê, quem está jogando hoje é o Nogueira. O Nogueira era um zagueiro praticamente descartado pelo Dorival. Então é complicado, aí você já tem que entrosar com o time, assim, já com o carro andando.
Então o Santos teve muitas complicações aí. Vitor Bueno, perdeu o Vitor Bueno num momento importante. É que realmente o Santos conseguiu tirar algo mais e assim, soube se virar. O Dorival também provou o seu valor nessa reta final. Então, eu acho que o Santos está na dele, vai terminar, assim, eu acho que vai terminar o campeonato em alta e fazendo a sua obrigação aí, que é vencer os próximos jogos. Tem que acreditar mesmo, né? Ainda falta um ponto ali para o Palmeiras, mas faz o dele, né? E até porque, né, vice-campeão garante 3 milhões a mais aí em relação ao terceiro colocado, né? Então, a CBF distribui a premiação conforme a colocação dos times, e quanto mais acima você ficar, melhor, né? Eu acho que o Santos vai conseguir manter esse segundo lugar, ainda que ele perca, porque hoje ele tem 68 pontos, o Flamengo tem 67. Se o Flamengo vencer, vai a 70, fica 2 à frente do Santos. Só que na última rodada o Santos joga contra o América Mineiro na Vila, quer dizer, a vitória certa, não dá pra gente imaginar qualquer outro resultado. E o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense fora de casa. Quer dizer, se o Santos empatar, eu acredito que ele garante o segundo lugar. Isso. Mas ainda que ele perca, ele tem uma boa chance de garantir o segundo lugar na última rodada. Não tem sido fácil para os times ganharem do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Muita gente coloca em questão a grama sintética. A gente não sabe exatamente até que ponto isso influencia. Mas o fato é de que o Atlético Paranaense tem sido muito forte lá na Arena da Baixada. Eu sinceramente não acredito que o Flamengo consiga sair com a vitória na última rodada. É verdade. Salvo engano, o Atlético Paranaense é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Né? Eu acredito que então, sim. Não tenho os números, mas eu não duvido não. Ele perdeu pouquíssimos jogos lá. Não, eu acho que é isso mesmo. O Atlético Paranaense vai jogar para ganhar contra o Flamengo, porque no sábado ele joga contra o Corinthians. Vamos entrar no Corinthians agora. Esse talvez seja, tirando o jogo do Palmeiras aí, que deve ser o jogo do título, esse jogo Corinthians e Atlético Paranaense, sábado, 9 horas da noite, no Itaquerão, deve ser um dos grandes jogos da rodada, porque é um confronto direto. Hoje o Corinthians tem 50, não, quer dizer, essa classificação está desatualizada, mas hoje o Corinthians é o 7º colocado, ele tem 54 pontos, e o Atlético Paranaense tem 55. Quer dizer, o Corinthians vencendo o Atlético, ele ultrapassa o Atlético e entra no G6, aí, o grupo dos times que vão a Libertadores. Então, eu prevejo um jogão e imagino que o torcedor corintiano que está desconfiado do time vai lotar o estádio e vai apoiar porque o time está precisando, né? Bom, o Corinthians já não tem atraído já tanta torcida como em outras ocasiões, né? Nesse campeonato ele não conseguiu empolgar tanto o torcedor. O que eu realmente eu acho que enquanto a bola estiver rolando ali, o Corinthians jogando, a torcida vai apoiar. A gente só tem uma certa dúvida se as coisas começarem a não andar, porque a gente viu numa outra ocasião, num outro jogo contra o Corinthians, em que houve protestos fortíssimos ali contra a diretoria. Eu não me lembro agora se foi um jogo, acho que foi no jogo contra o Fluminense, será? No Itaquerão, em que houve vários protestos contra a diretoria, contra o Roberto de Andrade. E o Corinthians está um barril de pólvora, né? Cada dia uma denúncia surgindo. E eu não sei, de repente, dependendo do andamento do jogo, eu não sei como é que vai ser para o torcedor nessa hora, se eles vão canalizar a raiva deles ali para a diretoria. Então, assim, o Corinthians pode ir do céu ao inferno, ou do inferno ao céu. É um jogo interessante até por causa disso, por causa dessa tensão, essa carga dramática com relação ao próprio Corinthians mesmo, né? O que conta a favor do Corinthians nesse caso é que, assim, embora o Atlético Paranaense seja o melhor mandante, ele é um dos piores visitantes. O Atlético Paranaense fora de casa costuma jogar muito mal. Então, quer dizer, o Corinthians tem que aproveitar isso, tem que aproveitar a necessidade para tentar vencer. O time vai ter os retornos do Rodriguinho, do Giovanni Augusto, que não jogaram contra o Inter, né, porque estavam suspensos. Quer dizer, a hora é essa. E é uma dorzinha de cabeça para o Oswaldo, né, porque o Marlone, tá em alta, né, depois da atuação dele contra o Inter e o prêmio Puskás, né, que serviu de motivação, estão
como é que vai ser? E o Oswaldo já disse que o Marlone vai ser titular, quer dizer, quem é que vai sair? É bom, mas esse é um problema bom, vai perto dos problemas que a gente vinha enfrentando até uns tempos atrás, esse é um problema bom. Só para a gente fechar aqui, Alexandre, hoje também surgiu a notícia de que o Inter estaria cogitando pedir pontos do Vitória por conta da escalação irregular do zagueiro Vitor Ramos. Aquele Vitor Ramos que jogou no Palmeiras, ele teria atuado pelo Vitória, o Vitória que também está ali brigando com o Inter para não cair. Ele teria atuado em algumas partidas sem condição e o Inter estaria analisando a questão para, enfim, ir para o tapetão, tentar se salvar no tapetão. Você acha que o Inter vai confirmar esse pedido? E o Inter confirmando esse pedido, você vê alguma possibilidade de ocorrer aí uma decisão fora do campo? Então, olha, a situação do Inter está tão grave que, eu não duvido que... E aí é também aquela questão, né? Se ele acha que tem direito, ele vai brigar. O Fluminense também não pensou se ia ficar com a imagem arranhada quando correu atrás, quando começou a fuçar nas partidas da Portuguesa para descobrir que o Everton tinha atuado irregularmente. Eu acho que isso, para o Inter, né, paciência o que os outros vão ficar pensando, né? O que importa é se manter na primeira divisão, o Inter que nunca caiu. Então, se o Inter acha que tem direito, ele vai. É lamentável, né? É lamentável que o campeonato, né, se isso acontecer, que o campeonato seja decidido dessa forma, mas enfim, isso é uma questão lá pro STJD resolver, para o departamento jurídico do Inter analisar, enfim. É chato, mas se o Inter acha que tem direito, tem que fazer. É verdade. Bom, eu concordo com você, eu acho que é lamentável, mas se o Inter tem direito e se o Vitória errou, a questão tem que ser debatida. Acho muito ruim para o campeonato que, ainda que o Inter tenha razão, que haja uma mudança fora do campo. Agora, eu só espero também que, se essa mudança tiver que ocorrer, que ela ocorra antes da última rodada, né? Sim, porque sim. O campeonato acabar, os times, acontecerem as definições e com o campeonato acabado, você trocar os times ali de posição vai ser ruim, vai ser pior do que a mudança de situação ali até antes da última rodada. Né? Não, e mais uma questão, né? Se realmente ficar comprovado isso, é lamentável também o Vitória, né? Porque um clube de primeira divisão, né, deixar acontecer uma coisa dessas, então, olha, tem gente até que brinca, o pessoal que monta lá os timinhos no Cartola FC, eles sabem quem não pode jogar, quem está suspenso, quem está machucado. Como é que o clube não tem esse controle? Então, assim, eu espero, eu torço para que realmente não tenha havido esse tipo de problema, porque senão é lamentável, né? Sem dúvida. Bom, gente, é isso aí. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo ao Alexandre também. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Agradecendo sempre a ajuda da Mariana, aí, fundamental. E até um próximo encontro. Tchau.